a mulher sunamita, mas podem me chamar de Su. Então, hoje eu voltei à minha terra para voltar às minhas origens e reconquistar aquilo que era meu. Porque eu fiquei muito tempo, eu fiquei 7 anos longe. Porque um amigo, profeta, me falou: Su, sai daqui, pega a tua família e vai para a terra dos filisteus, porque vai haver uma grande fome nessa terra. Então eu fui, né? Porém, eu voltei e as minhas terras foram invadidas, né? E a minha família, nós ficamos sem nada. E eu, sem saber o que fazer, hoje eu fui procurar o rei. E hoje, diante do rei, havia várias pessoas, né? Havia aquela fila diante do rei para falar com ele, né? E ter as suas causas, né? Porque Israel é assim. Acontece que quando eu estava na fila, havia um outro amigo meu conversando com o rei. O nome dele é Geazi. E ele é servo do profeta Eliseu, que também é meu amigo. Geazi estava conversando com o rei. De repente eu vi ele fazendo assim e eu furei a fila. Quando eu fui falar com Geazi, que surpresa, ele estava falando sobre mim, sobre a minha história para o rei. Na verdade, ele estava falando sobre o profeta Eliseu e sobre as grandes maravilhas que o profeta fez, né, em Israel na sua época. E, para minha surpresa, o rei já me conhecia antes de me conhecer. Por quê? Geazi estava falando para o rei sobre a minha vida, sobre o grande milagre que aconteceu na minha vida por meio do profeta Eliseu. E o rei ficou tão entusiasmado que ele falou: eu quero saber também, me fala. Então eu contei para ele a minha história. Então, como eu já falei, eu sou uma mulher sunamita e eu sou uma mulher abençoada. Graças a Deus, eu, como serva de Deus, como mulher temente a Deus, eu sou casada com um homem rico, né? E esse homem tinha muitas posses, muitas terras, e nós éramos muito felizes nas nossas terras, no meio das nossas posses, e servíamos a Deus sempre com alegria. Acontece que o profeta Eliseu um dia passou pelas nossas terras, e nós soubemos quem ele era, e o chamamos à nossa casa para que ele fizesse refeições. A partir daquele dia, minhas irmãs, foi só bênção na minha casa, porque o profeta Eliseu ia fazer suas refeições constantemente. Cada vez que ele passava de viagem e ele estava indo para a casa do rei, ele também passava na minha casa e fazia as refeições. E nós o recebíamos com muita alegria. Numa dessas oportunidades, eu falei com meu marido: acho que precisamos fazer um aposento para o profeta. E ele concordou comigo. Então nós fizemos um quartinho para ele no andar de cima. Nós colocamos cama, roupa de dormir, mesa. Nós colocamos ali muitas coisas que ele poderia ficar à vontade, ele e o seu servo. Naquele meio tempo, aliás, quando ele chegou na minha casa, ele subiu ao seu aposento, gente, ele ficou tão feliz, eu nunca imaginei que um quartinho ia fazer um profeta tão feliz. Mas ele ficou muito feliz, comentando com Geazi que nós éramos isso. Gente, nós somos servos de Deus, então nós só fizemos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, né? Nós estávamos cuidando do servo do Senhor. E naquele intuito, o profeta ficou tão feliz que ele quis me abençoar. O que eu precisava? Eu não precisava de mais nada, né? E aí Geazi desceu, estava no ponto, desceu. Mulher, o que você quer? O que você precisa? Eliseu, ele é amigo do rei, né? Nós temos acesso à casa do rei. Você precisa de alguma ajuda com as autoridades? E eu falei: não, Geazi, que isso? Meu marido também é muito conhecido, inclusive conhecido das autoridades. Então Geazi subiu e Eliseu mandou me chamar. Eu, como uma mulher casada, não entrei no quarto do profeta, fiquei na porta. E da porta, né, esperando o que o profeta tinha me falar, ele me fala: daqui a 1 ano você vai ter um filho no colo. Aquilo para mim foi terrível. Não sei se vocês podem entender, mas eu já era uma pessoa que não podia mais ter filhos devido à minha idade. E quando o profeta falou aquilo para mim, foi como um tapa
realidade das famílias de Israel. As famílias de Israel sempre procuravam colocar como uma bênção os filhos. Os salmos falam isso. E eu era uma mulher do ventre seco. Eu era estéril, nunca tinha tido filho. Nunca dei um filho para o meu marido. Mas o meu marido nunca se zangou comigo. Sempre foi muito calmo, amoroso. E por causa disso eu me submetia a ele. Fui submissa. E mesmo que os parentes dele falassem, tua mulher não te dá filhos, eu já estava acostumada. Eu já tinha aceitado. Isso se chama resiliência. Então Deus já tinha me ensinado a aceitar a minha posição. Então quando o profeta falou aquilo, foi como um tapa no meu rosto, porque foi como se eu voltasse e lembrasse todas as humilhações que eu tinha passado. E eu virei para o profeta com ousadia, eu falei, não, meu Senhor, não mintas para a tua serva, né? Não, por favor, não me engane. E mesmo assim, ele não voltou a palavra dele atrás. Enfim, qual não foi a nossa surpresa? Depois de algumas semanas, eu estava grávida. Então foram os 9 meses mais felizes da vida do meu marido também. Acontece que os anos passaram, né? Meu filho cresceu. E um belo dia, enquanto eu estava nos afazeres domésticos, um servo veio correndo com meu filho no colo. Naquele momento, eu sabia que alguma coisa estava errada com meu filho. Por quê? Meu filho já era um rapazote. Ele todos os dias ia para o campo com meu marido. Então, por que ele estava vindo no colo do servo? Eu sabia que tinha uma coisa errada. E eu peguei meu filho no colo, sentei e fiquei com ele até ele morrer. Ele morreu no meu colo. E ele só falava assim, ai, minha cabeça, minha cabeça. E eu não tinha o que fazer. Imaginem vocês, mães, imaginem vocês com o filho no colo e essa criança gritando, ai, minha cabeça, eu não pude fazer nada, minhas queridas. E naquele momento, quando meu filho morreu no meu colo, eu poderia, naquele momento, como era tradição do meu povo, começar a chorar e bater no peito, e rasgar as minhas vestes, jogar cinza na cabeça, mas eu não fiz isso, porque aquele filho era um filho de promessa, porque foi Deus quem me deu. Eu não pedi isso a Deus, eu nunca pedi isso a Deus. Então, imediatamente, eu acredito que foi o próprio Deus que me deu a tranquilidade de saber que aquele filho não era meu, que Deus me tornou como uma ama, uma moldoma daquele filho. Então eu peguei o meu filho, subi ao quarto do profeta pensando comigo, aqui você vai ficar, porque foi daqui que você nasceu. Você nasceu da promessa que Eliseu fez para mim. Deixei o meu filho lá, desci as escadas e falei para o servo, prepara uma jumenta, eu vou sair agora correndo atrás do profeta Eliseu. O servo veio baratinado, no meio do caminho encontrou meu marido veio, o que está acontecendo, o que você tem, por onde é que você vai? Cheio de perguntas, eu falei, tá tudo bem, não fale comigo agora, eu quis dizer isso, não falei mais nada, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque está tudo bem, era o meu filho que estava morto naquele quarto, mas aquele filho não era meu. Eu já tinha certeza que Deus tinha me dado com propósito. E naquele momento eu estava sendo provada naquilo que eu mais amava, meu filho. Então eu peguei o jumento e saí até o profeta. Quando eu cheguei perto do monte, eu cheguei a ver 2 pessoas ao longe, né? E eu sabia que eram 2 homens, né? E eu pensei, ele deve ser o profeta e o seu servo. E aí desceu uma pessoa, eu pensei, graças a Deus, deve ser, né, o profeta, né, já deve saber, Deus já revelou para ele. Quando eu olhei, era o servo do profeta, Geazi, e ele chegou, está tudo bem contigo? Está tudo bem com a tua casa? Como é que está o teu filho? E eu falei, olhei para ele e pensei comigo, eu não posso parar para conversar com Geazi. Só falei para ele, está tudo bem. Porque estava tudo bem. E eu subi, continuei, eu sei que Geazi veio atrás de mim, eu
lancei aos pés do profeta, porque não havia mais nada. Só havia a mãe e o profeta representante de Deus. Naquele momento, apenas Deus sabia o que eu sentia. Apenas Deus. E eu senti que Jesus estava tentando me puxar, mas eu ouvi o profeta falando: solte-a, deixa aí. Porque Deus não me revelou e a alma dela está em profunda amargura. Então, ele não sabia até aquele momento, porque Deus não tinha revelado. Porque aquele negócio era uma prova comigo. E a partir daquele momento eu me levantei e com ousadia novamente, eu falei: acaso te pedi eu algum filho? Eu não te falei, por favor, não mintas para mim? Naquele momento o profeta já sabia, porque Deus já tinha revelado. E dali ele falou para o seu servo mais uma vez: vai até a casa desta mulher sunamita e vê lá como é que está o filho dela. Mais uma vez, ousadamente, porque eu sou uma mulher ousada, porque eu sou uma mulher forte, porque eu sou uma mulher de fé, porque eu sou uma mulher resiliente e agradecida. Mais uma vez eu falei: não, Senhor, eu só saio daqui contigo. E nós saímos juntos, sendo que Geazi já estava na frente. No meio do caminho, Geazi nos encontrou e falou o quê? O profeta: teu filho está morto. Eu pensei que o profeta ia desistir. O profeta não desistiu e foi comigo. Ao chegar na minha casa, o profeta nem conversou com ninguém, não falou com ninguém, subiu para o quarto e lá de baixo eu só vi os passos do profeta. E aqui embaixo eu só pedi ao meu Deus: Senhor, tu sabes o que está acontecendo lá dentro, tu sabes que ali em cima está o teu servo, o servo que tu colocaste aqui em Israel para pregar a tua palavra a esse povo, para pregar aos reis, para curar, para até ressuscitar mortos. Então, meu Deus, tu sabes o que está acontecendo ali em cima. De repente, minhas irmãs, eu ouvi o som mais lindo que uma mãe poderia ouvir. Eu ouvi 7 espirros. Eram os espirros do meu filho. Assim como quando ele nasceu, ele botou o ar no pulmão e chorou. Naquele momento o ar voltou para a vida dele e ele espirrou 7 vezes. E eu sabia que era o meu filho, mas eu esperei e o profeta me chamou. Vem, mulher, teu filho vive. Aí, como qualquer mãe, eu cheguei e abracei meu filho. Não, eu me joguei de novo diante dos pés do profeta. Por quê? Porque eu não sou nada. Eu sou uma mulher rica, tenho posses, tenho joias, mas eu não sou nada. E eu descobri ali que aquela prova tinha sido vencida. Por quê? Porque eu sabia que Deus tinha usado o seu servo. E aquele homem estava na minha casa desde tanto tempo para me abençoar, para abençoar a minha casa e a minha família. Porque ele trouxe vida para a minha casa, vida para a minha família. Então eu me joguei diante dos pés do profeta e louvei a Deus e agradeci a Deus por isso. Então essa foi a história do Contei do Rei, né? Contei essa história para o rei ficou muito feliz, muito entusiasmado, e eu já tinha furado a fila, e ele perguntou: mas por que você está aqui? E aí eu expliquei: o profeta Eliseu ordenou que eu saísse da minha terra e só voltasse depois de alguns anos, porque grande fome viria sobre a terra. O rei, mais uma vez, reconhecendo o poder de Deus, falou: devolvam a essa mulher toda a sua terra e todo o lucro que tiraram dessa terra, né? Então eu recebi tudo de volta. Eu não, porque nada daquilo é meu. Eu sou uma mera mordoma de tudo aquilo. Então, assim como naquela época que Deus trouxe meu filho de volta, eu voltei à minha terra abençoada e para abençoar. Amém.